Saudações internautas, essa é a primeira videoaula do portal aperteoplay.tv. Nela abordaremos a interface do Photoshop e a organização do conceito de camadas. Conceito este que vocês poderão usar em outros softwares da Adobe. O Photoshop que irei utilizar é o Photoshop na versão CS5 em inglês. Para começar as apresentações, vocês podem visualizar na parte superior do software o menu principal. À esquerda está a barra de ferramenta. Abaixo do menu principal está o painel de controle, onde estão dispostas a informação sobre a ferramenta que está sendo selecionada atualmente. No painel de controle estão dispostas configurações inerentes a cada tipo de ferramenta. Na parte direita estão agrupados os demais painéis, que podem ficar retraídos ou expandidos de acordo com a sua necessidade. O painel que nós iremos focar a videoaula é o painel de Layers, camadas. E para exemplificá-lo, eu selecionei alguns arquivos. Para que possamos abrir arquivos externos dentro do Photoshop, você irá no menu File, Open ou pelo atalho Ctrl O. No comando Open irá abrir a caixa de diálogo. Dentro da minha pasta Camadas eu já deixei os 7 arquivos de ícones que eu desejo abrir. Para que eu abra mais de um, basta que eu pressione a tecla Ctrl, crie uma seleção e peça para o software abrir. Pelo fato de eu ter pedido para que ele abrisse mais de um arquivo, os meus arquivos eles ficaram organizados em abas, assim como as páginas são organizadas dentro do navegador. No entanto, eu desejo que todos esses ícones sejam agrupados em um único arquivo. Então, para isso, eu não vou usar nenhum dos arquivos em que os ícones se encontram. Eu precisarei criar um novo. Para isso, eu irei no menu File, na opção New ou pelo atalho Ctrl N. Ao selecionar esta opção, ele vai abrir a caixa de diálogo, pedindo para que eu escolha o nome para o arquivo, e o nosso nome será junção, sem ser cedilha e acento. A largura eu deixarei em 800 e a altura em 600 pixels. Resolução 72 e modo de cor RGB. Daqui para baixo eu não mexo, pressiono OK, ele cria o meu arquivo. Quando ele cria o meu arquivo, automaticamente no painel de camadas já foi criada uma camada que representa a camada de fundo, background. Como vocês podem perceber, ela se encontra com um cadeadozinho, ou seja, ela não poderá ser editada. Caso eu deseje transformar esta camada de fundo em uma camada normal, basta que eu dê 2 cliques no cadeadozinho, ele vai abrir a minha opção para conversão desse fundo em uma camada, e aí eu posso nomearei a minha camada como fundo. Vou escolher uma cor para ele marcar o meu fundo e a cor será azul. Pressiono OK. Automaticamente a camada fundo foi criada, sendo demarcada pela cor azul. Para trazer os ícones, eu poderia ir copiando e colando eles no arquivo original, mas isso demandaria muito tempo. Para que o processo seja realizado de forma mais rápida, o Photoshop nos permite organizar as abas que estão abertas. Na parte superior, vocês irão encontrar um ícone para organizar as abas que se encontram abertas. O primeiro ícone define que apenas uma será visualizada, e no segundo ícone ele tentará organizar todas de forma que eu consiga vê-las. E aí, ele deixou o meu arquivo junção aqui à direita,
e organizou à minha esquerda os arquivos com os ícones. Para eu transportar cada ícone desse para o meu arquivo junção, eu posso selecionar o ícone e aí o painel de paleta de camada já será atualizado, mostrando que eu tenho dentro desse arquivo o ícone do Photoshop. Para eu levá-lo até a junção, basta que eu clique e arraste para dentro do arquivo junção. Ou também eu posso selecionar o arquivo, estamos agora no InDesign.png, ferramenta de mover, que é essa primeira ferramenta aqui, ó. Eu vou clicar sobre o objeto e arrastar até ele ser transportado ao arquivo junção. Ferramenta de mover, estou no arquivo Flash, ó, que me diz isso porque ele está com coloração diferente e a camada aqui está selecionada. Clico no objeto e arrasto até onde eu desejo enviá-lo. E assim eu vou fazendo com os demais até que eu tenha levado todos para o arquivo junção. Depois que todos estão dentro do meu arquivo junção, eu vou deixar a visualização única e agora eu passo a ver somente o arquivo junção. Os demais passam a ficar ocultos, somente sendo acessíveis pelas abas. O que é que vai ocorrer? À medida que eu fui trazendo os ícones para o meu arquivo Photoshop, automaticamente foram sendo criadas demais camadas. Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4, Layer 5, Layer 6. Onde essa layer corresponde ao tamanho total do meu arquivo. E aí vocês podem observar, ó, que existe o ícone, mas ele está imerso nesse campo quadriculado. O que significa que dentro dessa camada a única parte preenchida é deste ícone. O resto, esse quadriculado, significa que está transparente, ou seja, eu consigo ver aquilo que está abaixo. Caso a sua visualização de camadas esteja pequena, basta que você venha na parte superior direita do painel Camadas, clique, vá até Panel Options e escolha a miniatura no tamanho maior. Esse terceiro tamanho aqui, pressiona OK, ele vai possibilitar que você veja os arquivos de forma mais nítida. E aí, ó, eu vou começar a nomear essas camadas de acordo com ícones que elas contêm. A camada 6 contém o ícone do Acrobat, camada 5 do Bridge, camada 4 do Dreamweaver, camada 3 do Flash. Notem que para renomear, basta que eu dê 2 cliques no nome, ó, Layer 2, e ele dá a possibilidade de edição, digito o novo nome da camada. 2 cliques, dá a possibilidade de edição, digito o novo nome da camada. Agora cada camada possui um nome e eu posso distinguir mais facilmente. Eu vou querer organizar todos dentro desse mesmo arquivo de forma que eles fiquem empilhados, ou seja, um vai ficando em cima do outro. E aí, ó, camada Acrobat selecionada, então eu consigo mover tudo que está dentro dela, ou seja, o símbolo do ícone Acrobat. Seleciono agora o Bridge, ó. Note que o Bridge, por estar embaixo, a camada dele estar abaixo da do Acrobat, literalmente ele vai ficar abaixo do ícone da Acrobat. A mesma coisa acontecerá com o Dreamweaver. Ele vai ficando abaixo. A mesma coisa acontecerá com o Flash, ó, notem. E a mesma coisa ocorrerá com o InDesign e o Photoshop. Caso eu decida que o Photoshop será o primeiro ícone na hierarquia de visualização, eu transporto a camada de Photoshop para cima. Como? Clicando e arrastando a camada
até a parte superior do painel. Ó. Olha, observem que agora o Photoshop ele fica acima de todos os outros ícones. Vou deixá-lo aqui. E o mesmo eu vou fazendo. Eu vou transportar o InDesign para frente. Nota que vai ocorrer. Ele passa a ficar à frente do Flash e dos demais ícones. Eu vou colocar, ó, mas ele ainda continua abaixo do Photoshop. Transporto o Flash, deixa ele em cima do Acrobat. Flash continua a ficar sobre o Dreamweaver, Bridge e Acrobat, mas está abaixo do InDesign. Pego o Dreamweaver, transporto a camada dele para cima, ele passa a ficar acima do Bridge e do Acrobat, mas ainda abaixo do Flash. Por último, vou transportar a camada do Bridge para cima da do Acrobat, ele fica em cima do Bridge, mais atrás do Dreamweaver. E por último, eu desloco o Acrobat. Certo? Para entenderem as camadas, vocês têm que observar que elas definem níveis de visualização. A primeira camada ela tem preferência, então se houver algum preenchimento ele aparece. Caso não haja nada para aparecer, que é esse quadriculado, ele mostra aquilo que está embaixo. Photoshop veio primeiro, ele passa a ser visualizado primeiro. Se eu quiser agrupar essas camadas, eu posso criar um grupo, que é, ó, esse terceiro ícone da direita para a esquerda, na parte inferior do painel de camadas. Vocês vão ter uma lixeirinha, que é para excluir a camada, ó, vou excluir. Ele pergunta, você quer deletar a layer Photoshop? Sim, ele deletou. Ctrl Z, voltei. Depois do ícone da lixeira, vocês vão ter o ícone de uma folha, que significa que eu vou criar uma nova camada. E aí ele criou aqui, ó, Layer 1. Vou deletar, lixeira, deletar Layer 1, sim. Depois disso, para agrupar é o terceiro ícone, esse ícone da pasta. Dou um clique, ó, ele já criou para mim grupo 1. Para renomear esse grupo, da mesma forma que eu renomeio as camadas. 2 cliques no nome grupo 1 e vou nomeá-lo de ícones. Observem que nenhuma camada está dentro desse grupo, eu só criei o grupo e agora eu vou transportar as camadas para dentro dele. Seleciono a camada Photoshop, ó, esse azulzinho demarca que ela está selecionada. Shift pressionado, vou lá na última camada que é o Acrobat, clico. Ele selecionou todas as camadas que estavam entre Photoshop e Acrobat. E agora eu clico e arrasto, solto dentro do grupo. Observem que todas as camadas recuaram, significando que agora elas pertencem ao grupo ícone. O grupo ícone está expandido, setinha para baixo, para retraí-lo, clico e agora eu tenho a camada fundo e o grupo ícones. Caso eu queira não visualizar mais esse grupo, eu clico no olhinho e ele tira a minha visualização. O grupo não foi deletado, ele ainda permanece aqui. Caso eu queira que ele volte, vou para o olho novamente. E isso pode ser feito nas camadas de forma singular, né? Eu clico no olhinho do Photoshop, ele some. Clico novamente, ele volta. Clico no olhinho da camada Flash, Flash some. Cliquei novamente, ele volta. Vou retrair aqui o meu ícone de novo, ó, e vou dar uma cor para esse grupo. Clico com o botão direito, Group Properties, propriedades de grupo. Eu vou deixar o meu grupo de ícones verde. Dou OK, ó. Tenho a camada fundo em azul e o meu grupo todo em verde. Notem o seguinte, que se eu tirar o olhinho do fundo, ó, observe que fica tudo transparente, o que significa que quando eu for exportar, isso aqui também vai ficar transparente. Vou ativar. Para finalizar, vamos salvar esse arquivo, ó, opção File, Save. Ele vai abrir aqui a minha opção de salvar. Eu vou salvar dentro da minha pasta de camada. O nome vou deixar como junção mesmo. O .psd significa que é um arquivo Photoshop.
cliquei em salvar, ele vai dar a caixa de diálogo de compressão, pressiono OK, está salvo o meu arquivo. Por aqui eu encerro a videoaula, espero que vocês tenham compreendido como funciona o empilhamento de camadas, certo? É como se nós estivéssemos em níveis